ação de novo, outros passos. Eu já acabei duas pessoas, foi iniciado em janeiro de 92. Aquele chegou aí também, todos foram lançados. Aqui me estão mais, tá? Olha, na verdade, do Chico. Ele tem uma imagem, né, mostrando como é a máquina por dentro. Aqui uma imagem dada no espaço mesmo. E dá para ver que ela parece muito com a própria Mercury, né? Porque o projeto GM eles não fizeram no módulo próprio. Eles só fizeram adaptar o projeto do Mercury. Isso foi lançado também numa variação do Angular, né? Tem ali no sistema. Falando um pouco agora do projeto Apollo, né? Que ocorreu de 61 a 62 e tinha como principais objetivos obter a proeminência no espaço para os Estados Unidos, né? Desenvolver o programa de exploração científica na Lua. Né? Foram, ao todo, 18 Apollos, né? Sendo que 10 só do Apollo 7 para frente eram tripulados. Contando também a Apollo 1, né? Que era, entre aspas, porque era só uma de treinamento. Só que eles estavam treinando com 3 astronautas mesmo, né? Só que os engenheiros encheram a Apollo 1 com uma atmosfera de oxigênio puro. Então, aconteceu uns países lá dentro e eles pegaram fogo, né? Eles incineraram. E o fogo foi tão forte, né? Assim, que eles não conseguiam abrir a cápsula a escotilha, né? Aqui tem já é diferente, né, do Mercury e do Gêmeos, do Apollo, do módulo do Apollo, que foi se desenvolvendo, né, com o passar do tempo. Sendo 3 estágios, aqui eles só tinham 2 estágios, né? Agora um pouco da Apollo 11, né, que foi quando pousou o primeiro pouso na Lua. Que aconteceu no 20 de julho de 69. Mas ela tinha o Neil Armstrong, o Edwin Aldrin e o Michael Collins. Tá? Desses 3, só 2 fizeram na Lua. Que foi o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, né? Que foi o Neil Armstrong que fala aquela famosa frase, né? Este é um pequeno passo para o homem, mas um enorme estado para a humanidade. Tá? Apesar de os americanos terem sido os primeiros a chegar na Lua, os russos, a União Soviética, né, também teve sua chance. 14 dias antes deles lançarem a Apollo 11, os russos iam lançar o deles, que era um foguete X-1, que foi o maior foguete já construído. Só que, como a história conta, né, não aconteceu, e o X-1 foi responsável pela maior explosão não atômica registrada na Terra. Que matou diversos engenheiros e técnicos, né, da Rússia, da própria Rússia. Matou os astronautas, os cosmonautas, né, também. Isso dá para ver, né, que depois do primeiro homem, dessas diversas primeiras coisas que a União Soviética fez, ela começou a ter uma pausa. Tanto que ela perdeu a corrida para a Lua, né? Isso não aconteceu só porque os americanos foram melhores, não. Na verdade, aconteceu duas grandes desgraças, né, na União Soviética. Que o Korolev morreu, né, o Sergei Korolev, que era o principal responsável pelo programa espacial da União Soviética. E ele que fabricou tudo, ele que desenhou tudo, ele fez a engenharia reversa no V2, ele que conseguia convencer todos os primeiros ministros da União Soviética, né, a participaram. E também aconteceu um grande acidente, antes do X-1 ainda, que explodiu uma plataforma que matou mais da metade dos engenheiros e técnicos do programa espacial russo. Eles tiveram atrás de mais de 18 meses, isso aí. Mas algumas curiosidades, né, dessa viagem da Apollo 11, que quando eles pousaram, eles
tiveram ainda que passar 2 horas revendo todos os procedimentos técnicos para ver se eles podiam voltar, né? Porque não adiantava nada você chegar na Lua e ficar preso lá. Você estando na Lua, você tem que fazer esses procedimentos, né? E sem contar que quando eles acabaram, em vez de sair, a nave ainda tinha mandado para eles uma ordem para eles dormirem durante 5 horas. Como é que você vai dormir quando você acabou de chegar na Lua, né? Coisa que eles não conseguiam fazer e ficaram pedindo, né, para poderem sair. Aí, quando o Buzz Aldrin, né, foi sair, ele acabou arrancando sem querer o botão que levaria ele de volta. Certo? Essa viagem do Napoleão foi quase como você atravessar o Atlântico de bote, porque tudo feito na improvisação, aconteceu várias falhas, e eles só conseguiram voltar porque o Neil Armstrong pegou uma caneta e enfiou dentro do botão, do buraco do botão. Também teve uma hora que eles estavam passando por trás da Lua, né? Perdendo a comunicação com a nave, e quando voltaram, começou a aparecer no código, né? 0012, 0012, 0012, e ninguém sabia o que era esse código. Apesar de ter só 3 astronautas, né, nessa viagem, tinha mais de 300 técnicos, né, na própria sede da nave. Ninguém sabia o que era esse código. Todo mundo pensava que o projeto Apollo ia explodir, alguma coisa parecida, né? Mas foi um estagiário de 18 anos que, sem querer, viu num teste, né, de computador o código. E disse que era só o computador que estava dizendo que não estava conseguindo mais processar os dados. Eles reiniciaram o computador e o resto do voo foi todo feito manualmente, né, por eles. Pelo Neil Armstrong, que era o piloto. Pronto, aí acabou a Guerra Fria, né? Estava um pouco dos novos tempos. Mas ainda na Guerra Fria, né? Porque foi até a Apolo 18, né? A única coisa que eles faziam, basicamente, era pegar pedras, rochas, pedaços de rocha, um pouco de terra, né? Alguma coisa assim. E isso era um investimento muito alto para pouca coisa, né? Que eles conseguiam fazer. E também quando eles chegaram, a União Soviética já não tinha mais interesse na Lua. Porque eles gastaram mais dinheiro ainda com a União Soviética já estando falando. Só para pegar rochas, né? Sem contar que a maioria dos generais russos não se interessavam mais pela corrida espacial. E acabou sendo mais uma briga de ego, né? Então, quando acabou essas primeiras coisas em tudo, não tinha mais nada do que fazer. Aí os russos se interessaram mais em construir a estação espacial deles, né? Ali, para tentar pesquisar como os humanos poderiam sobreviver no espaço, né? Por um período de tempo. Na Guerra Civil, né, depois da Apolo, os americanos construíram um ônibus espacial, que seria um veículo reutilizável, né? Na verdade, não é totalmente reutilizável, porque o lugar perto. E quando o ônibus espacial volta, ele consegue ir planando, né? O que traz um desgaste menor para todos os astronautas. Porque até hoje, a Soyuz, por exemplo, que é o último módulo russo, né, é utilizado. E quando eles chegam, essa parte na próxima, né, então, deixar um pouco. Depois da corrida espacial, os russos americanos decidiram se juntar para explorar o espaço, né? Eles construíram, então, a Estação Espacial Internacional. Nada mais é do que as estações deles dois juntos. É a Mir e tem também o Skylab dos americanos. Sendo que também tem a ajuda do programa espacial europeu, né? Com a Columbus. Entende? A Mir, Skylab e Columbus. Ela começou a sua montagem em 98 e até hoje ela não está pronta, né? Ainda. Ela continua sendo montada e com os ônibus espaciais aposentados, né? Agora vai demorar mais ainda a acontecer. Teve um custo de gastos grandes, né? Dos americanos. Tanto nessa crise como os próprios russos também, né? Por exemplo, a União Soviética, eles não tinham mais
tantos recursos para gastar com exploração espacial. Aqui, a foto mais direita, né, superior, dá para ver essa junção, né, das duas, que tem dois astronautas, dois cosmonautas, né, e um astronauta, no próprio Skylab, na própria Estação Espacial, né, Internacional. E também, a Estação Espacial Internacional foi o principal objetivo do Marcos Pontes, né, que foi o astronauta brasileiro. Ele que foi o objetivo dele, né, onde ele acabou indo, ele passou algum tempo lá na Estação Espacial. Falar um pouco agora da exploração de Marte, né, que é um pouco mais atual. E Marte sempre trouxe uma curiosidade, né, para os humanos, porque ele possui a atmosfera mais próxima dos parâmetros da atmosfera terrestre, né? A nossa exploração lá acontece mais através de sondas. Tanto sondas orbitais, né, que ficam tirando fotos, como a primeira e a terceira segura, né? E como sondas também terrestres, né, veículos. E como essa foto do meio, que é o da Opportunity, que é um roverzinho, né, um veículozinho que pode mexer em pedras, pode fazer análise de rochas, né? Existem várias sondas desse tipo lá na Marte, de todos os projetos espaciais possíveis, tanto dos americanos, dos russos, dos chineses, dos japoneses, dos europeus, né? Ali tem uma foto na direita que traz um pouco o que pode ter sido a prova que existiu lá em Marte, né? Esses riscos aí parece como se fossem o que o rio faz, né? No chão, no próprio terreno, né? Aí, falando um pouco do futuro, né? Do que pode estar por vir. Com novos veículos, né? Agora que o ônibus espacial dos americanos estão aposentados, eles estão procurando novos veículos para poder utilizar. E agora eles estão sendo lançados, né, junto com os russos, nas outras coisas. Esses novos veículos, eles fazem mais diferença no próprio motor, né? Eles estão tentando fazer motores utilizando a energia nuclear, né? Também naves, né? Movidas a ventos solares. E próprio uma coisa que provavelmente vai acontecer no futuro, porque existe projetos para isso, como tanto chineses, americanos, que é o homem e a Marte, né? Isso provavelmente vai acontecer nos próximos 30 anos. Também é uma coisa que vem despertando principalmente interesse das empresas privadas, né? Que é a exploração de minérios, tanto na Lua como em outros planetas. Né? Existem ali empresas privadas que já conseguem lançar seus próprios módulos. No começo ela é mais para turismo espacial, mas futuramente eles podem acabar de aumentar a tecnologia, né? Desenvolvendo mais a tecnologia e para exploração de minérios. Ali na direita tem o X-33, que é o provavelmente novo veículo reutilizável dos Estados Unidos. Esse é realmente um veículo reutilizável. Você pode pousar e ser lançado de novo sem precisar de reparos. E aqui tem uma imagem ilustrativa, né, de uma base lunar, que são projetos que tem, principalmente os japoneses, montarem uma base de lançamento na própria Lua. Porque pela gravidade ser menor, né, seria muito mais fácil lançar foguete lá. Teria muito menos custo, né? Isso que você desenvolver, né? Uma base lunar que vai ficar muito tempo. Não, peraí, viu, pessoal?
Alguém tem alguma pergunta a ele? Eu aprendi duas coisas na palestra. Primeiro, a feita BIC não serve só para fazer o parágrafo de redação. Tá? Serve também para salvar o homem na da lua. Feita BIC, lógico. E outra, eu aprendi também, calma, melhor. Eu aprendi que o macaco que foi ao espaço não era russo, era americano. Alguém tem uma pergunta agora? Sério? Não sei se tem alguma coisa a ver com o assunto, mas sempre que a gente olhar a leste, no céu do leste, tem que ter um. Não sei se é uma estrela também, que ela fica brilhando o tempo todo. Que hora? A parte das 6, 7 horas. Queria saber Da manhã? Não, da noite. À noite? 16, 18 e 19 horas. Pode ser que ele fica oscilando, né? Fica quase escuro. A estação de educação internacional, ela pode ser vista a olho nu, né? Pode. Só que... Não, ela pode Cadê ser dessa vista, só que é muito difícil você conseguir, porque ela passa muito rápido. Eu vou dizer uma coisa. A estação espacial passou hoje 1h30, tá? E ela passa ao sul do Brasil. Depois vão no Google, procura lá, ISS, vocês vão procurar o itinerário dela, por onde ela passa. Ela fica orbitando. Ela fica orbitando o nosso planeta. É um satélite, na verdade, né? O tempo? Não, agora eu não vou saber dizer não. Quantas vezes ela passa um dia? De 4 a 5. Agora de imediato eu não vou saber dizer não. Tem um site na internet que ela mostra o horário. Exatamente, dá para rastrear ela é rastreada. Não sabe da nave, na verdade. Se colocar na nave lá, ISS, você vai encontrar o rastreamento dela. Tem programas que você pode ver tudo que tem de lixo espacial, né? Então, uma caixinha de ferramentas que um astronauta deixou sair, né? Deixou escapar, dava para ser vista se você tivesse um telescópio potente, né? É só isso mesmo. Dando continuidade. Ah, deixa eu falar. Bom, meu nome, boa noite. Boa Obrigado noite. por ter vindo. Vamos continuar, tá? Eu sou o Marcos Moura, membro do GETAC também, e eu vou apresentar aqui um artigo que a gente escreveu e publicou. Essa versão aqui é uma versão didática do artigo, tá? Porque tem imagem, tem animação e tal, e artigo científico a gente não coloca animação. Então é uma versão didática do artigo. E o tema são os impactos fisiológicos provocados ao corpo humano sobre o efeito de gravidade. Sabe o que é isso? Não, né? Eu vou explicar aqui, tá? É o meu objetivo. Bom, como o Paulo bem falou, tá? É óbvio, né? Desde que o homem tem como homem, né? Ser modificador do meio, ele sonha em explorar o espaço. Ele se pergunta as questões mais básicas da cosmologia, que é a origem de onde veio para onde vai. Isso aí é química se perguntou, né? Só que só no século passado é que a gente consegue um grande feito com a ISS, que é a Agência Espacial Norte-Americana, com a Mir, né? A Mir também, a Estação Orbital Russa. A Apollo 11 foi a Lua e tal. Então, só em pouco tempo é que a gente consegue, de fato, dar os passos extraplanetários. Então, é muito tempo de sonho e pouquíssimo tempo de fato, conquista. Então, uma coisa na verdade, né? Para a gente conquistar as esféricas, vários meios da engenharia se desenvolveram, com certeza. Os materiais mecânicos, as questões de aço, carbono, alumínio, o glére, equipamento de telecomunicações, o próprio Sputnik era um equipamento de telecomunicações, era um radiotransmissor. As pilhas de computação também, já que a maioria dos veículos eles não são pilotados. São programados a rota deles, programada, eles programam todo o caminho que você vai ter.
de modo que o operador fique só olhando lá a coisa acontecer. E os combustíveis também, né? A gente precisa de combustível mais eficiente, de motores também mais eficientes, para fazer com que um foguete saia da órbita. Maximizar os resultados e diminuir os custos. É óbvio, tá? Mas tem um fator aí que não teve tempo para se desenvolver. Qual é esse fator? Qual é o fator? É a estrutura humana. É óbvio, né? A gente desenvolve todos os meios mecânicos, todo o funcionamento, a automação, mas a estrutura mecânica, ela não tem tempo para se adaptar. Eu não tenho condições de pegar um organismo vivo que teve milhões de anos para se adaptar à Terra e mandar para o espaço tudo bem com ele. De forma alguma, tá? Então, a estrutura humana vai ser aqui o meu objetivo do trabalho. Quais são as variações? Quais são as variáveis que são afetadas na tela? Certo? Então, para a gente responder isso, eu tenho que saber quais são os impactos sofridos ao corpo humano quando está imerso em ambiente de microgravidade. O que é microgravidade? Vocês sabem o que é microgravidade? Não. Bom, microgravidade é o termo usado quando a aceleração gravitacional está próxima de zero. Vocês sabem que na superfície terrestre a gente calcula como sendo aproximadamente 9,16 metros por segundo ao quadrado. A aceleração gravitacional é essa. Em alguns lugares ela varia, tal, né? No Chile é menor um pouco, tanto é que os jogadores passam uma semana lá para adaptar, para depois começar a jogar. E ela não é uma constante, tá? Mas a gente calcula como 9,8. Beleza? Como é que a gente faz experimento com microgravidade aqui na Terra? É possível? Se a gravidade é 9,8, é possível eu ter microgravidade no Sol terrestre? Possível não, tá? Mas a gente tem que fazer que os voos parabólicos, usar foguetes e satélites restritivos. A gente tem microgravidade. A gente tem um efeito gravitacional muito baixo. Por exemplo, nos voos parabólicos, a gravidade chega a 10 menos 2. Já é perto de zero, né? Sabe o que é o voo parabólico? Sim, se eu só pegar um avião, ele sobe e desce. Quando ele está caindo, ele alcança um curto segundo de microgravidade, de 10 a 20 segundos. E os foguetes de sondagem? Bom, os foguetes de sondagem, o Brasil faz, tá? Os foguetes de sondagem, também é a mesma coisa, eu mando um foguete. Só que eu tenho que mandar um foguete sai da atmosfera. Quando ele sai da atmosfera, ele tem um ambiente com microgravidade. Ele vai até um lado e volta com microgravidade. Quando ele entra na atmosfera, aí já não é mais microgravidade, já tem um valor razoável. Também. Na Rússia, Estados Unidos, França. É o que a gente faz com o avião. A gente pega um avião, tal, na Austrália também faz. Um Boeing, um Airbus. E os satélites do tipo, não tripulados, aí sim, eu tenho microgravidade de fato, né? A gravidade lá é 10 a menos 6. Só ressaltar. Todos os experimentos, um foguete, a carga é dispersa no ar, tá? Ele faz o experimento, calcula as variáveis e joga a carga. Aí a carga cai de paraquedas. Onde quer que seja, então vai pegar. Procura, rastreia e vai atrás. Os satélites tipo não. Diferente, né? Eles ficam de meses a anos. A gente faz experimento de microgravidade enquanto o satélite estiver ativo. Quando ele começar a cair, morreu, já foi. As informações a gente pega por telemetria. Você sabe o que é telemetria? Bom, telemetria, todo mundo que assiste Fórmula 1, né? Então, Fórmula 1, o carro é todo gerenciável. Né? Aparece lá as informações do computador para o Galvão Bueno estar falando. Telemetria é exatamente isso. É o envio das informações de um computador via outro computador. E lá é colocando as informações e você faz as análises, os modelos matemáticos. Eles são os satélites científicos. Tá? Então, aqui eu tenho microgravidade.
Ou então a ISS, né, que ela é uma estação, ela é um satélite artificial, e ela se enquadra nesse terceiro ponto. Ou seja, o astronauta que está na ISS, ele está sob efeito de microgravidade. E quais são os efeitos que esse rapaz vai sentir? Eu não sei. Bom, a história nos conta que depois da missão Satenário, o Brasil se tornou um elemento importante para o estudo de microgravidade. Até porque o Marconi, ele levou 8 experimentos focados em microgravidade para ser feito lá na ISS. Então, a partir daí, depois do acordo que ele fez com a Rússia e tal, não só passou a ser o primeiro astronauta do Hemisfério Sul, não só passou a ser o primeiro astronauta do Brasil, não só passou a ter importância no cenário científico e tecnológico, mas também trouxe a gente, o Nordeste, que eu já sei porquê, e trouxe também o Brasil num cenário econômico e tecnológico muito importante, já que as pesquisas realizadas em microgravidade podem ter resultado em várias áreas, medicina, tecnologia, materiais e etc. Tá. Os experimentos que ele levou, né, são esses aí. Eu vou falar aqui alguns para vocês. Teve dois escolas de ensino médio, né, que é da germinação de semente de feijão e cromatografia da clorofila. Se foi você que quiser, tá? É aluno no ensino médio. Deixa eu ver aqui, cadê? Mini tubo solar, de calor, aliás. Esse mini tubo de calor já é usado em corpo, viu? Já tem tecnologia agregada, já tem produto. Por aí vai. Dano de reparo do DNA da gravidade, efeito da microgravidade na cinética das enzimas, e por aí vai. São trabalhos importantes que geram resultados, que beneficiam a gente. Aqueles experimentos de foguete e de voo parabólico, o Brasil faz nas suas bases de lançamento, tanto na Alcântara como na barreira do inferno. É interessante, né? Todo mundo vê Alcântara como todo mundo vê Alcântara, né, como uma acabada, né? Teve aquele incidente. Mas está em uso, tá? Graças, lógico, à ida dele, ao experimento que ele fez. Tem que gerar recursos para revitalizar a base e colocar para funcionar de novo. Tem um problema aqui no centro de lançamento da barreira do inferno, que fica em Parnamirim, perto de Natal, é que o centro urbano já chegou lá perto, né? Já fica difícil fazer trabalho lá. Então, quem vai aparecer tem que ser a base de Alcântara mesmo. Esse é o logotipo do programa Microgravidade, que a AEB tem, a Agência Espacial Brasileira. Então, vamos lá. Eu falei do Marconi, que ele foi para a ISS, mas uma pergunta interessante. E aí, quais são os sistemas mais vulneráveis ao efeito da microgravidade? Bom, pegando aqui a entrevista dele, tá? Ele disse que, quando ele estava na ISS, existem coisas que afetam muito o funcionamento do organismo, como a microgravidade. Que causa o quê? Elasticidade óssea, elasticidade muscular e o sistema circulatório precisa se adaptar à nova realidade. Ou seja, ele teve arritmias cardíacas, tá? E ocorrência. O que eu posso concluir? Eu posso concluir que os sistemas afetados são o sistema circular, o coração afetado, existem mudanças na distribuição dos líquidos corpóreos, ou seja, eu não tenho muda totalmente a dispersão, eu tenho uma alteração nos músculos e nos ossos. Ok? Isso aqui são os sistemas dos órgãos que são afetados. As consequências são N, que eu vou já dizer. Ou seja, ir para o espaço não é brincadeira, tá? Não é a mesma coisa que ir daqui até o centro. Tem coisas mais complicadas.
as condições mais sentidas pelos astronautas e cosmonautas que vão no espaço são essas aí. É o chamado mal-estar espacial. São os primeiros momentos mais difíceis para eles. Ele sai de um ambiente com gravidade 9,8 ou 10, né? E vai para um espaço onde a gravidade tende a zero, se aproxima de zero, que ele vai sentir enjoo, náuseas, vertigens, dores de cabeça, letargia e vômitos. É um mal-estar geral, né? Você sabe o que é enjoo, você sabe o que é náusea, sabe o que é vertigem? Tontura, né? O cara com tudo já rodando, como se não estivesse no mesmo ambiente, dor de cabeça. Sabe o que é letargia? Letargia é grave, tá? Letargia, você fica no estado de quase morte. Você fica com a sem acessibilidade do movimento. A pupila dilata, sem reação à luz. Você está no meio do nada e começa como se estivesse em um estado de dormência pós-morte. No passado, muitas pessoas eram diagnosticadas com letargia. Depois, fazia as informações, né, e via que houve movimento ali dentro, ou a tampa estava arranhada, ou o corpo estava virado. Aí por isso, o cara não estava morto, ele estava vivo. Então, o astronauta, ele pode ter sentido ali, tá? Ele pode sofrer letargia no espaço. É provável que ele sofra. Pelo menos tempinho, tá? A boa notícia é que, bom, eu tenho uma boa notícia. 45% de todos que foram sentiram isso. Porque é verdade, né? Se você for para o espaço, tem 50% de chance. E a má notícia é que, ou boa também, talvez, é que nenhum caso durou mais que 72 horas. Não teve nenhum caso que durou esse tempo todo, não. Que bom, né? Ou morreu ou não, mas 72 horas é o tempo ideal para o corpo já se adaptar ao ambiente. Para ver se ele não está na terra, ele não está vindo na feira. Tá? Interessante, né? O primeiro cosmonauta que reportou esses casos foi o Titov, né? Foi o German Titov. Ele é russo, foi na Vostok 2, e ele reportou esses mares aí que ele sentiu. Passou um tempinho, né, no espaço, passou um dia, mais de 24 horas no espaço, deu para ele sentir tudo isso aí. A letargia, dor de cabeça, náusea, e etc. É a foto dele, nasceu e morreu, né, 2000, 11 anos. Então vamos começar com caracterizar os problemas, tá? A gente já falou superficial por cima e tal. Bom, como a gente viu lá, o sistema circulatório precisa se adaptar a essa nova realidade. Tá? A gente sabe que o coração trabalha aí em 60 a 100 ciclos ou batidas por minuto. Fora disso, ele tem uma arritmia. Ou seja, se ele for mais lento, eu posso ter um problema, eu posso desmaiar ou não. Se ele for mais forte, eu posso ter um infarto. Né? Só infarto. Romper uma artéria, uma veia capilar, né? Depende da minha condição. Mas o que é o coração? Não só o coração, mas o funcionamento do coração, eu posso comparar com uma bomba mecânica. Posso? Ele não bombeia o líquido e tal, né? Está bombeando uma coluna de um material que possui densidade, possui massa. Ele tem uma coluna, que são as veias, e tem uma potência dissipada também. Tá? Então, esse coração, ele trabalha no ritmo, em gravidade, 9,8. Imagina ele trabalhando no ritmo com gravidade zero. Será que é o mesmo funcionamento? Não, né? Não pode ser, porque o peso da coluna vai variar. Então, a potência dissipada tem que ser alterada. E passa dessa arritmia cardíaca. Tá? Ok? Só passar para a gente continuar um pouco. Ó.
pegando a equipe médica que participou do Mercury, do Gemini, do Skylab e do Skybolt, tá? Eles fizeram medidas da frequência cardíaca dos astronautas que foram para o espaço. E os valores são bem interessantes e eu vou mostrar agora. Tá? Com os valores que eles publicaram, dá para fazer um gráfico bem legalzinho. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Se eu pegar a variação da pressão arterial, tá? Em milímetros de mercúrio no coração, eu tenho que, antes da viagem, estava lá com 100. No momento de microgravidade, permaneceu constante. Tá? Tem um erro aí. Não permaneceu constante. Eles não calcularam a variação do volume da caixa torácica. A caixa torácica muda. A nossa caixa tem um formato que eu posso dizer elipse. Uma elipse, né? Ou um retângulo. Concorda comigo? Ela não é quadrada. E nem é circular. Em microgravidade, essa caixa dilata um pouco. E ela fica mais circular possível. Então a gente não tem esse formato. A gente é um pouco mais circular, a caixa torácica. Com isso, a pressão aumentou, mas se manteve constante, porque a caixa, o volume anterior também não tinha a mesma condição. Aí os caras não colocaram aí, colocaram depois no artigo dele. No momento de pós, ou seja, quando o astronauta volta para a Terra, a pressão cai. Vocês estão percebendo? O gráfico, ó, declina. Ou seja, a pressão caiu também, né? Qual será a consequência para a pressão cair? Alguém tem aquela expressão? Dor de cabeça forte? Também. Descontura, desmaio, né? Desmaio. Quem vê é desmaio. Tá? Dor de cabeça forte ele não aumenta, né? Então aqui ele desmaia. Por isso, geralmente, quando uma cápsula chega, a gente dá um tempinho para o cara aqui restabelecer de novo para sair da cápsula. Geralmente esses problemas, tá? Então, ó, olhando os parâmetros, não tem como ser constante a pressão, né? A frequência cardíaca, tá? O astronauta não apagou. Ele não tem que dormir. Né? Olhando aqui a pressão arterial do cérebro agora, na estrutura cerebral. Bem interessante. Esse aqui, antes da viagem, estavam lá beirando os 60, né? No momento de microgravidade, subiu para 100. Qual é o efeito aí? Dor de cabeça forte, tá? É o que foi reportado lá. Náusea, dor de cabeça. Aqui o cara pode ter dor de cabeça com até consciente. Ou não também. Vai depender só de uma coisa. Do condicionamento físico dele. Vai para o espaço, não precisa ser forte. Apenas ter condicionamento físico. Vai condicionar uma situação extrema. Aí tudo bem, você segura. E quando ele chega, a pressão cai. Cai muito, né? Vai beirando 20. Beirando 20. Tá? Qual é a consequência aí? Da pressão cair tanto? O cara apagou também, né? Não tem como. O cara não tem nada, nenhuma pressão na cabeça. Né? Deve ficar apagado até voltar ao normal. Outra variável muito interessante são os fluidos corpóreos. E é extremamente perigoso. Quando a gente está aqui, tá, em ambiente com gravidade 9,8, a gente tem uma distribuição desses fluidos nos membros inferiores. Os fluidos solar. Quando eu entro em microgravidade, o fluido se dispersa totalmente, tá? Os membros inferiores são os últimos a ter algum resquício de fluido. Tanto é que esse fluido vem para a parte do tórax e cabeça, que resulta sentimento de pescoço inchado, sinusite, congestão nasal, que pode durar a viagem toda. Então, se a pessoa não conseguir se adaptar a esse ambiente, ela pode ter sequelas. Pode ser uma viagem, né? Você faz. Mas todos os astronautas eles conseguem se adaptar, viu? Por tempo, assim, 2 horas.
O cara pode se sentir afogado. Cara, sentindo muito líquido, né, no pescoço. O cara pode ter um sentimento que está sendo afogado. Não sei. Não vai nem fácil, felizmente. Tá? Outro detalhe interessante é a gente no nosso organismo tem células de memória. Essas células de memória foram criadas durante a evolução do corpo. Por exemplo, a gente tem uma tendência a acumular gordura, todo mundo sabe disso, né? Sabe porque o homem, o organismo vivo não sabe que existe geladeira. A geladeira não está programada na estrutura do DNA humano. Então, o homem tem a tendência a acumular gordura. Assim como outras tendências também existem, eu não vou dar muito foco nisso, não. Quando a estrutura tem DNA próprio, né, que é uma célula de memória bem trabalhada, a estrutura óssea. Por qual motivo eu tenho uma pele rígida, firme e ossos fortes? Exatamente porque eu estou no ambiente agressivo assim, que é o ambiente de gravidade. Eu tenho que ver a gravidade. Faz uma piada, mas eu vou fazer a pergunta. Qual a função do esqueleto? Não é sustentar? É sustentar o corpo, exatamente. Então, no ambiente com microgravidade, eu não preciso desses ossos. Ou preciso. Para que eu vou ter ossos fortes? Se não tem nem forte me puxando para baixo. Então, automaticamente, ocorre esse envelhecimento acelerado, desastronato. Quando o cara está no espaço, ele tem um envelhecimento acelerado. Ainda não tem temporário, mas tem. Ele pode perder até 40% da massa óssea dele. Ele pode ter uma osteoporose. Se ele tiver movimento, Sim. Uma contrapartida é se exercitar, mas não resolve. Não resolve não, só tá? retarda, né? Só Só retarda um pouco, né? minimiza os efeitos, tá? Minimiza, dá para resolver um pouco, aumenta o nível de recuperação. De qualquer forma, ele vai perder muito osso, muita estrutura óssea. Vai para o urina. Ele perde na urina. Tá? Então, você mija os ossos. Tá? Então, gente, esse envelhecimento acelerado, eu acho que quem estuda relatividade aqui está se torcendo, né? Mas com a relatividade, eu acho que diz que quem vai para o espaço volta mais novo. Pois é, mas o Einstein não tinha notado os efeitos da microgravidade do corpo humano. Ele fala do movimento em si, mas não dos efeitos que podem ter no corpo. O corpo sofre variações, né? Ele é muito frágil diante das intempéries no espaço. A própria forma de gravidade e a radiação, que eu nem estou falando do trabalho. Se eu fosse falar de radiação, eu ia falar que o cara não só pega osteoporose, como pega câncer também. O cara está perdendo o osso. E compartilhado com radiação, quando ele fosse se recuperar, a possibilidade de ele ter um câncer na estrutura óssea é gigante. Concorda comigo? Então é por isso, gente, que a gente vê os nossos astronautas, geralmente, grande parte, são auxiliados por corpo médico. Quando o cara desce, né? Ele não sai sozinho, tal, acenando, né? Correndo, não. Chega uma equipe de médico na hora, auxilia, né? E Deus pode ser feito. Óbvio que alguns conseguem, beleza. Isso depende do condicionamento da pessoa. Esse seria um dos motivos de do homem não ter a Marte ainda? Não é esse os motivos, não. Além do combustível, né? E continuar distante. Exatamente. O empecilho para a gente mais longe não é só a microgravidade, não. É também o tipo de profissão. Pegar um combustível que tem eficiência energética e um motor também que tenha eficiência também, igual a gente. Os nossos motores, por exemplo, têm uma eficiência de 20%. Né? Um carro elétrico, quer dizer o quê? Quer dizer que 100 litros, 20 litros usados para trabalho. O resto é desperdiçado. Então, é muito ineficiente ainda o sistema a combustão. O sistema a combustão nem é o ideal para começar. Tem que ser um nuclear,
ou outro tipo de sistema de combustão, não, de transporte. Oi. Tá? Com certeza. É relacionado, na verdade. Não tem só um causador, né? Você pega uma pessoa em estado de coma, ele tem que dar atrofia muscular. Nesse sentido mesmo, né? É isso mesmo. Correto. Então é por isso que eles não andam só, tá? Vamos ver aqui um vídeo que alguns andam, tá? Mas também não é todo mundo não. Acerta, viu? Ó, feio. Bichinho, acabou de chegar no espaço, tá? Tá chegando, né? Que bom, parabéns para ele. Bom, mas o Marcos Ponte, ele chegou, saiu andando, tá tranquilo. A variação, a variável importante, sabe qual é? É o tempo de permanência dele. Quanto tempo esse rapaz passou no espaço? Não sei. Da sua DNA 21, por exemplo, um caso aqui, tá? Do Jerry Lineker, né? Lineker, tá? Teve 132 dias no espaço. Esse cara, ele perdeu 40% da idade óssea dele. Se ele passasse menos tempo e tal, ele perdeu menos. Então ele perdeu muito da massa dele, ele perdeu pouco. Ele ressalta que depois de um ano de treinamento, de fisioterapia, ainda não se recuperou. Ele perdeu 13%, na verdade, tá? Desculpa aí. Tá? Da massa óssea da coluna vertebral. Se você pegar a coluna vertebral e tirar 13%, 10% dela, você está no estado bem severo, tá? A gente relaciona esse envelhecimento acelerado. A pessoa pode voltar numa situação de uma pessoa que na Terra com 80 anos de idade. Tá? Pessoal, a teoria da relatividade não está errada. Não está se contradizendo a ela, não. Apenas a variável que é mais severa, que é o efeito da gravidade no corpo humano. Aí. Uma contrapartida, né? Para evitar tais efeitos. Para trabalhar a musculatura, trabalhar a estrutura óssea. Assim, você consegue também minimizar os danos, tá? Eu também não faço isso. Aqui no vídeo aqui do Marcos Ponte, vocês vão ver que ele vai sair andando, tá? Mas ressalta, ele passou pouco tempo no espaço, viu? Ele não passou nem no meio lá, não. Ele sai andando, mas ele passou 10 dias na Cidade das Estrelas, só se está andando, para se recuperar. E é provável que ele não vá mais no espaço, tá? Porque as sequelas dele são permanentes, no que diz respeito ao tubo ocular. Tá? Bom, como eu falei, não estudei a radiação aqui porque seria uma longa história e envolveria um cálculo bem interessante, eu não quis falar de radiação. Mas a radiação também está fundamental lá no envelhecimento e nos impactos no homem no espaço, tá? Ok? O que eu posso concluir? Que a gente foi trabalhar, como trabalhar em tecnologia para evitar mais problemas, minimizar os riscos
e os problemas com a estrutura dos astronautas. Ok? Alguma pergunta? É, A diferença aqui, ó. Pode fazer a pergunta. eu estava lendo um artigo na Info e eles disseram que a NASA estava pensando em voltar com um projeto de levar astronautas para o espaço. E eles deram características, tipo como fosse a pessoa perfeita para ir para o espaço, dando até pressão do sangue. É possível ou... Na verdade, assim, para o espaço, você só precisa ter velocidade. Você não precisa ser forte. Ou você precisa ter o quê? Ter uma resistência a essas variantes. É fácil. Você vai ter chamado de volta. O Marcos Ponte foi e tal, se preparou 2 anos só. Se você se preparar um pouco mais, desenvolver um pouco mais de tecnologia, dá para ir tranquilo. Tem que ver essas bases, colocar em variáveis a pressão que o cara tem que ter, a altura que ele deu? altura, base, corpórea, eu acho um pouco perigoso. Porque, primeiro, o coração ele é um órgão involuntário. Eu não posso prever o comportamento dele. Então, eu já acho que não fica legal, não. Então, se fosse algo previsível, mas não é. Então, eu acho que é uma base, dá para começar por aí. Mas o risco sempre vai ter. Sempre vai ter isso. Não fica muito fácil, né? Vamos pegar outra propulsão e ir embora. Alguma pergunta? No filme Armagedon lá, quando ele. Tudo bem que é um filme de ficção, mas quando ele só vai para aquele caso para ir pro espaço, eles deram tipo uma injeção de cavalo para dopar a pessoa. Por que eles fazem aquilo? O que é que fazem? Injeção de cavalo. Não é injeção de cavalo, eu estou falando assim, porque é bem forte mesmo, deixa o cara totalmente dopado. Eu nem ideia. E no final o cara volta dando assim, Eu nem ideia, desculpa aí, viu? Essa daí. Mas o que a gente vê muito em ficção é que eles colocam uma gravidade artificial. Da assistente, não é? Geralmente nos filmes colocam uma gravidade artificial. Isso não existe. Se fosse muito fácil, né? Você sai da atmosfera, coloca uma gravidade artificial e bate onde quer. Mas não existe, não é assim, tá? E anabolizante, cara, bem que não rola não, porque não é a força, eu sei, mas não é a força a variável importante. Ok? Mais alguma pergunta? Senhora. 7,5. Gente, obrigado, viu? Vamos pro copo break? Quer emendar?